Você sabia que para você fazer a distribuição de lucros no seu imposto de renda, você precisa estar com a sua contabilidade regular? Olá, eu sou Ismael de Lima, eu sou o contador responsável da Lima Contabilidade e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Quando falamos em imposto de renda pessoa física, muitas vezes remete apenas àqueles que são colaboradores, seletistas, né, que precisam fazer o ajuste com o leão em razão dos impostos retidos na fonte ou outras obrigatoriedades. Mas você que é empresário também precisa fazer a declaração de imposto de renda pessoa física. E muitos empresários aproveitam a oportunidade, né, a legislação brasileira que prevê que a distribuição de lucros é isenta de imposto de renda. Porém, o que eu quero falar com você hoje é sobre como você deve fazer essa distribuição de lucros do modo correto. Entenda-se que a distribuição de lucros só acontece quando a sua empresa tem lucro. Então, durante o mês, você não tem como saber se a sua empresa vai dar lucro. Ela só vai dar lucro realmente quando fechar o demonstrativo contábil, demonstração de resultado do exercício. Nesse demonstrativo vai estar lá todas as suas receitas, todos os seus custos e despesas e vai apontar se a empresa teve lucro ou não. Dito isto, após a apuração desse resultado, é que deve se distribuir o lucro para o empresário. Pois bem, o que a maioria dos empresários fazem de maneira errada? Ao longo do mês vão retirando dinheiro da empresa, então vão fazendo transferências bancárias da conta PJ para a conta PF, e aí depois quer justificar isso como uma distribuição de lucro. Então, qual seria o formato correto para a gente fazer isso? Você tem aí a sua operação, vamos imaginar uma empresa em início de operação para ficar fácil o desenho, onde você tem o capital que você investiu na empresa. E você tem lá, então, 100 mil reais dentro dessa empresa, e você, quanto pessoa física, tem suas contas lá na pessoa física que você tem que resolver. Mas você, teoricamente, tem dinheiro lá na física para pagar isso. E aí o que acontece? Ao longo do mês a sua operação vai funcionar, vai chegar ao final do mês, apura-se o resultado, transfere-se o lucro para o empreendedor. Via de regra é isso que deveria acontecer na vida real e na contabilidade. Então, muitas vezes, como eu disse, o empresário transfere ao longo do mês diversas quantias da sua empresa para a sua pessoa física e quer justificar isso como uma distribuição de lucros. Veja o risco que tem nessa operação, pois a gente ainda não sabe se a empresa deu lucro para fazer uma transferência. Até trago uma analogia para você em relação a empresas, por exemplo, listadas em bolsa de valores. A empresa está lá operando normalmente, etc. e tal, e aí quando fecha um trimestre, normalmente, é fechado as demonstrações contábeis e programado o pagamento dos dividendos para períodos futuros. Logo, só vai ter a distribuição de dividendos ou a distribuição de lucros se a empresa de fato teve lucro na operação. E aí sim programado o pagamento desses dividendos. O que foge um pouco da realidade das pequenas e médias empresas. Super entendo. Mas estou querendo trazer aqui a luz para você que tentamos colocar isso em prática. Tentamos reorganizar as finanças da nossa empresa para que ocorra da melhor maneira possível. E de fato, uma dica aqui para você, o empresário, além do prolabore que ele recebe para a função que ele desempenha, caso você seja, por exemplo, investidor de uma pequena empresa, teoricamente você não tem o prolabore, que é a remuneração do sócio que trabalha na operação. Então você teria somente distribuição de lucro. Mas na prática, a maioria dos pequenos e médios empresários, o empreendedor trabalha na operação. Então ele deve sim ter um prolabore registrado, referente àquela função que ele exerce dentro do negócio. Quando a gente está falando de eu empreendedor, né, somente eu na minha empresa, ter um prolabore que justifique que ele está trabalhando ali dentro da sua operação. E aí sim, ao final do mês, apurando ao final do mês ou do trimestre, seja como você decida aí dentro da sua operação, você apura o resultado contábil e financeiro, ou seja, tem que ter dinheiro de verdade na empresa, lá na conta bancária, para apurar seu resultado de lucro e fazer a transferência desses dividendos. Aí a gente está respeitando a legislação, fazendo da maneira correta e você não terá de pagar imposto de renda sobre essa operação. Então fica esse alerta, essa atenção sobre a distribuição de lucros. É claro que aqui eu ainda nem entrei nos pontos das outras exigências legais que tem dentro e vou trazer só uma como exemplo que pode ser tema para um próximo vídeo, que é a empresa não poder distribuir lucros quando tem débito com a fazenda. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir aqui. Se ficou com dúvida, deixa uma pergunta, entre em contato conosco, inscreva-se aqui no canal, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e tchau, tchau.